Hoje vamos trabalhar com as oxítonas. Você já pegou seu caderno, sua caneta? Agora eu vou compartilhar a tela e vamos entender as regras. Olha só, eu coloquei aqui em cima o nome proparoxítonas com os hífens separados, separei as sílabas, porque é importante você entender que para acentuar uma palavra, ou melhor, que a sílaba tônica das palavras são contadas de trás para frente, e só são as três últimas sílabas que a gente conta, né? De trás para frente, a primeira, a segunda e a terceira. Então, as palavras podem ter o tamanho que forem, elas só têm três, a sílaba tônica dela, o acento só vai recair entre as três últimas sílabas, ok? Então, a palavra proparoxítonas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas, porém, a sílaba tônica dela é a terceira. Hoje nós vamos estudar as oxítonas, quando a sílaba tônica dela é a primeira, de trás para frente, ok? Ou a última, a paroxítona, a penúltima, e a proparoxítona, a antepenúltima sílaba. Eu coloquei aqui dois exemplos, parabéns e Aracaju. Quero que você entenda uma coisa. Não é porque a palavra é oxítona que ela obrigatoriamente tem que possuir acento. Não. Para possuir o acento, nós temos que saber a regra, e é isso que você vai aprender hoje, a regra das oxítonas para poder acentuá-las. Porém, há palavras como Aracaju, que é a minha cidade linda, maravilhosa. Se você não conhece, venha conhecer. A palavra Aracaju, a sílaba tônica é a última, que é ju, porém ela não tem acento, ela é uma oxítona, porque não está dentro da regra de acentuação das oxítonas. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Aracaju terminou em u. A regra das oxítonas, vou baixar mais aqui um pouco o texto. Eu já falei anteriormente no vídeo que falei sobre os monossílabos tônicos, que são semelhantes, as regras são parecidas. Para acentuar as oxítonas, elas têm que terminar em três letras, A, E e O, seguidas de S, e tem que terminar em, na sílaba em, ou na sílaba ens, ok? Então, vamos aprender. Para acentuar as oxítonas, você tem que aprender essa regra, anote, tá? Tem que terminar em A, E, O, Os, em ou ens. Olha o exemplo, os exemplos que eu coloquei aqui. Sofá, charás, paraná, sabiá, terminado em A, seguido não de S, porque o plural não vai influenciar na regra de acentuação. Pajé, você, tietê, café, português, terminado em E. Terminado em O, vovô, vovó, paletó, dominó, após. E para eu acentuar, tem que terminar nessas letras aí. E também tem que terminar na sílaba em e ens, no plural. Também terminou em parabéns, em ens, ninguém, armazém, armazéns, porém. Ok, ficou claro isso? Aprendeu essa regra? Anote. Vamos agora para outra regra importante, que eu quero que você entenda. Depois eu vou falar dessa sílaba tônica aqui, que é importante que o acento permaneceu nos ditongos abertos ei, el e oi, seguidos ou não de S. Já falei também que permaneceu nos monossílabos tônicos no vídeo anterior. Você pode assistir lá e começar a fazer suas anotações. Por que isso é importante você lembrar? Porque nas regras da paroxítona, estas sílabas que têm essa terminação ei, el, e oi, não recebem mais acento, por exemplo, ideia, plateia, colmeia, joia, porque com o novo acordo ortográfico, essa regra deixou de existir para as paroxítonas. Então, uniformizou a regra, facilitando assim a acentuação das palavras, fica mais fácil você entender, porque ideia, por exemplo, termina em A. Para eu acentuar a palavra que termina em A, ela teria que ser uma oxítona, já ideia, a sílaba tônica é dei. Então, não recebe acento por causa disso, mas no assunto de paroxítonas, mas no assunto da acentuação das paroxítonas, você vai entender melhor também, se você já não entende, né? Então, permanece o acento das sílabas tônicas ei, el, e oi, anéis, carretéis, hotéis, quando o ditongo é aberto, né? Já também expliquei o que é ditongo aberto e ditongo fechado no vídeo anterior. Exemplos com os ditongos abertos ei, anéis, carretéis, hotéis, papéis, com os ditongos abertos el, chapéu, chapéus, ilhéu, troféus. Exemplos com os ditongos abertos oi. Exemplo
com o ditongo aberto oi, dodói, anzóis, herói, espanhóis, lençóis. Ok? Então, permanece o acento nas oxítonas. Nas paroxítonas já não existe mais este acento. E eu coloquei aqui, ó, sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte, já falei isso no início. Por exemplo, bambu, a sílaba tônica é o bu, a última sílaba, porém não recebe acento porque não está dentro daquela regra que termina em a, o, em ou ens. Não recebe acento por causa disso, porém ela é uma oxítona. Ruim, a sílaba tônica é in, mas não recebe acento porque a sílaba terminou em i, m. Ele é um hiato aí, vai haver a separação silábica, mas não recebe acento, ela é um oxítona terminado em M, não está dentro daquela regra. Qual é a regra? Já já eu repito novamente. Ali a sílaba tônica é li, também não vai receber acento, porque não terminou em A, E, O, em ou ens. Decorou? Terminou em I, por isso não recebe acento. Abacaxi, a mesma situação. A sílaba tônica é o xi, a última, porém não recebe acento. Azul, também não vai receber acento. Aqui, tudo isso porque não está dentro da regra de oxítona. Qual é a regra da oxítona? Tem que ter, para eu acentuar uma palavra oxítona, ela tem que terminar em A, E, O, seguido ou não de S, em ou ens, ok? Tem que estar isso bem claro na sua mente. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Agora é hora de praticar. Espero que eu tenha falado tudo o que foi necessário. Qualquer dúvida você pode deixar aí no comentário. Vamos praticar para ver se você entendeu. Acentue, se necessário, justificando o acento. É muito importante você justificar. Pegue seu caderno, por favor, escreva e acentue escrevendo o porquê de acentuar ou não, para você entender. Com certeza, você fazendo isso, você vai entender porque recebe ou não o acento. Aracaju, como eu citei lá no exemplo, não recebe acento porque terminou em U, não está dentro da regra das oxítonas. Japonês, terminou em E, seguido de S, recebe acento circunflexo, escrevi e acentuo, viu? Você vai colocar, recebe acento porque terminou em E, seguido de S. Oxítona terminada em E, seguido de S. Guarani, terminou em I, não recebe acento. A sílaba tônica é uni, mas não recebe acento porque não está dentro das regras da oxítona. Nobel, as pessoas às vezes falam Nobel. Não, é Nobel. A sílaba tônica é o bel, não recebe acento porque terminou em L, não está dentro daquela regra das oxítonas. Fiéis, recebe acento aqui no E. Ele é o ditongo aberto, terminado em ei. Está no plural, não influencia. Então, tem acento aqui no E, acento agudo. Peru. E aí, Peru recebe acento? Claro que não, porque não está dentro daquela regra das oxítonas. Qual é mesmo? Tem que terminar em A, E, O, seguido ou não de S, em e ens. Tem que saber isso. Papéis, recebe acento, é um ditongo aberto E, o acento é no E, aí recebe acento, porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto E. Gente, essa aqui ó, é muito importante. Coco. Coco, não é coco. Essa aqui é muito importante, não é coco, é cocô. Eu coloquei aqui especificamente para isso, eu coloquei a palavra cocô, porque as pessoas confundem com coco. Coco não possui acento, você vai ver isso, porque coco é uma paroxítona, eu vou explicar também no próximo vídeo. Mas cocô recebe acento, aqui é cocô, coloque acento aí no O, é uma oxítona terminada em O. Cocô, acento circunflexo, ok? Por isso que ela recebe acento. Coco não recebe, cocô sim. Vintém recebe acento, é uma oxítona terminada em E, M, em em. Chapéu, também, que é um ditongo aberto terminado em el. Recém recebe, chapéu recebe acento agudo, recém recebe acento agudo, vintém também acento agudo. Herói, oxítona terminada em oi, ditongo aberto oi, recebe acento agudo. Refém também recebe acento agudo, porque terminou em. Niterói recebe acento agudo também no O, aí é um ditongo aberto oi. Siriri não recebe acento, porque terminou em I, mesmo sendo a última sílaba tônica, ri, não recebe acento. Anzóis, ditongo aberto oi, recebe acento aí no O, acento agudo. Jabuti não recebe acento, porque não está dentro daquela regra. Ruim também é um hiato aqui, terminado em IM, não vai receber acento. Chuchu terminou em um oxítona, mas não recebe acento. Coração, a sílaba tônica aqui é o são, porém, esse
o tio não é sinal gráfico, o tio é um sinal de nasalização, para dizer que eu vou pronunciar a última sílaba pelo nariz, ok? Atenção, aí vocês vão perguntar, por que Baú, Itaú e Itajaí recebem acento? Observe, eu coloquei aqui até com a separação silábica. Baú. Tenho duas sílabas, duas vogais juntas, e não podemos ter duas vogais na mesma sílaba. Não podemos ter, porque quando a gente tem duas vogais, uma é vogal e a outra é semivogal. Então, baú, eu tenho duas vogais, eu vou ter que separar. É um hiato aí. Por isso que o U é acentuado. Ela é acentuada pela regra do hiato, não pela regra da oxítona. Itaú, a mesma situação. Eu vou separar o A do U, porque eu tenho duas vogais, então eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba, eu tenho que separar. É um hiato, por isso que recebe acento. Itajaí, a mesma situação. Eu tenho um hiato, por isso que eu recebe acento nesta palavra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só a dica final aqui. Para acentuar ou não uma palavra, nós precisamos identificar a sílaba tônica e respeitar o que determina as regras gramaticais. Então, você tem que identificar a sílaba, qual é a tônica, e respeitar a regra. Vai lá, volte a regra. Qual é a regra das oxítonas? Eu acentuo as oxítonas que terminam em A, E, O, seguido ou não de S, terminada em EN ou ENS. Essa é a regra das oxítonas, ok? Então, eu tenho que observar essa regra e vou acentuar de acordo com ela, ok? E ver qual é a sílaba tônica. Esta foi a aula de hoje. Peço que você anote, que você compartilhe, que você estude, porque é importante para o seu crescimento. Aguardo vocês nas aulas, no próximo vídeo, que eu vou falar sobre as paroxítonas. Até lá!